Pessoal, então dando continuidade aos nossos vídeos relacionados aos convênios concedidos, agora a gente vai tratar sobre a devolução dos recursos não aplicados, ou seja, aqueles recursos que foram repassados para a prefeitura ou a entidade e eles não utilizaram, então ele tem que fazer a devolução desses recursos para nós. Então agora a gente vai mostrar para vocês o passo a passo no CEAFIC. Então, a gente tem duas opções de devoluções de recurso. Tá? A primeira opção é a devolução de recursos no mesmo exercício da concessão. Quando ocorre essa devolução do recurso no mesmo exercício da concessão, a gente vai fazer através da guia de devolução. E a devolução dos recursos no exercício posterior à concessão, aí a gente faz por GRPR, que daí a prefeitura, a entidade, ela vai emitir uma GRPR no site da Secretaria da Fazenda e vai fazer o pagamento. E daí a gente formaliza através de uma nota patrimonial. Esse primeiro caso, então, a gente vai fazer a devolução do recurso através de guia de devolução e a prefeitura ou a entidade, ela faz essa devolução através de transferência financeira, perfeito? Então, para a gente realizar essa guia de devolução, então aqui no CEAFIC a gente vai lá no módulo execução, execução financeira, e aqui no cantinho esquerdo, guia de devolução. Então, clica na guia de devolução, e aqui no canto superior direito, a gente clica no botão inserir. A data da emissão ele já vem automaticamente preenchido com a data de hoje. A UG que a gente vai utilizar é a mesma que a gente já cadastrou lá o convênio, dando sequência àquele exemplo que a gente está tratando. Então, é 3900. Ele já puxa, digita 3900, dá um tab, ele puxa o nome da UG. Banco, e a gente vai passar aqui para o detalhamento. Então, vocês percebam que aqui o único campo que está habilitado é a ordem bancária. Por quê? A guia de devolução, ele é um estorno de toda a execução da despesa, ou seja, a OB, a PD, a ANL e a ANE. Então, eu tenho que ter uma ordem bancária para iniciar esse estorno. Então, eu clico aqui na lupinha, certo? E qual que foi a ordem bancária que eu fiz de pagamento daquele convênio? Então, aquele convênio foi de R$ 2.500, né? Na unidade 39. Então, eu clicando aqui na lupinha, ele me dá a opção de todas as OBs que já foram pagas daquela unidade. Então, eu tenho que saber qual que é a OB que foi realizada. Então, aquela OB que eu realizei o pagamento do recurso lá para a Prefeitura de Palotina foi a 00029. Então, eu clico nela e clico em OK. Quando eu clico OK aqui, ó, vocês podem perceber que todas as outras informações ele já preenche automaticamente. Então, lá preencheu o domicílio bancário que eu realizei o pagamento, a UG liquidante, o número da nota de liquidação, o número da nota de empenho, quem foi o credor, o valor, a UG pagadora, o domicílio bancário e o valor devido ele vai preencher na sequência, porque assim, devolvido, né? O valor devolvido ele vai preencher ao momento que eu preencher a aba itens, que é o valor que eu quero que ocorra a devolução, tá? Então, feito esse passo, vamos para a aba itens. Aqui na aba itens, ele já aparece ali preenchido, certo? Então, ele tem lá tipo patrimonial convênios concedidos, o auxílio a municípios, a operação pagamento da obrigação, o vínculo pagamento, classificação complementar e o saldo disponível que eu tenho para realizar essa devolução. Então, eu tenho o saldo de R$ 2.500. Aqui, na parte superior, eu tenho a opção devolução integral, devolução parcial e devolução proporcional, certo? Então, a nossa ideia aqui, nosso exemplo, a gente não vai fazer a devolução integral. Nós vamos fazer uma devolução parcial, como se a prefeitura tivesse recebido o recurso e não tivesse utilizado lá na totalidade. Então, eu seleciono a linha e clico em devolução parcial e vou informar qual é o valor que eu quero realizar dessa devolução parcial. Nesse caso aqui, nós vamos fazer o valor de R$ 50, o exemplo, tá? Então,
Está aqui o valor que vai ser devolvido dos R$ 2.500. Próxima aba que a gente tem que preencher é o processo. Então, coloco aqui o mesmo processo que eu coloquei desde o início lá do protocolo, que é o protocolo de origem do termo de convênio. Esse aqui é só um modelo que a gente usa aqui, um exemplo. O teste. Teste eu vou, desculpe, a observação. A observação eu vou colocar que vou discriminar. Devolução referente ao convênio número tal, considerando que a prefeitura do CNPJ tal não utilizou o recurso, foram devolvidos, tal, tal, tal. Aí se tiver o porquê da devolução, já coloca. O quanto mais vocês detalharem essa informação é melhor, porque ele vai ficar registrado. Aqui eu vou colocar só teste para facilitar e agilizar o nosso vídeo, tá? Feito todos esses preenchimentos, eu vou clicar em contabilizar. Mas, antes de clicar em contabilizar, eu posso vir aqui, lembre sempre que você tem a opção de verificar o diagnóstico, para verificar se tem algum lançamento que está dando errado. Então, clico em diagnóstico. Clicando em diagnóstico, ele vai me apresentar as seguintes opções: estorno da OB-PD, estorno da OB-PDNL, estorno da OB-PDNL-NE e estorno da OB-PDNL-NE-ENR, tá? Qual que a gente vai utilizar aqui para fazer o estorno do pagamento, a devolução do pagamento da prefeitura? É o estorno da OB-PDNL-NE. Se por acaso os senhores foram lá e fizeram uma NR também antes de realizar o empenho, aí você vai selecionar essa opção aqui. Então, nesse caso, como a gente não fez NR, então eu vou selecionar essa opção. Automaticamente o sistema ele aparece esse item aqui que é obrigatório o preenchimento, o motivo da alteração. Por que que eu estou fazendo essa alteração? Que é um estorno de todo o meu pagamento, né? Que eu vou colocar outros. Dou um OK. Então, pode ver aqui que ele está realizando todos os lançamentos. Então, se vocês analisarem depois com calma, esses lançamentos são todos os inversos de toda a operação, da OB, da PD, da NL e da NE. Tá? Então, como ele não ficou vermelhinho em nenhuma conta, significa o quê? Que ele tem saldo em todas as contas para fazer esse saldo. Ou seja, está tudo OK, eu posso clicar em contabilizar. Cliquei em contabilizar, deu OK. Pronto, ele criou aqui o número da minha GD, tá? Esse número da minha GD que ocorreu o estorno. Posso analisar agora o espelho contábil. Espelho contábil nada mais é que é o quê? O diagnóstico contábil que a gente fez anteriormente, porque estava tudo correto, né? Então, ele faz todo o estorno. Então, vocês podem perceber aqui que ele faz o estorno, né? No G39 e na 99. Por quê? A 99 foi a unidade AUG pagadora, tá? Então, ele também faz esses estornos, tá bom? Feito esse passo, então, assim, a prefeitura, nesse nosso caso de Palotina, ela fez uma transferência financeira para a conta. A gente vem aqui no sistema, faz essa guia de devolução, se tornando a OB, PD, NL e NE. E para concluir a parte das contas de controle, porque vocês podem verificar aqui que ele dá alguns tombos nas contas de controle aqui, ó. Convênio a comprovar, convênio a pagar. E para a gente não ficar lá com saldo na contas de convênio a liberar, que é quando você realiza o cadastro do convênio, a gente tem que fazer ainda uma nota patrimonial, tá? Então, eu vou sair aqui. Então, observem o seguinte. Eu clicando aqui na guia de devolução, ó, ela aparece aqui para mim a guia de devolução já feita, todas as que eu já fiz. Então, se eu quiser depois consultar, eu posso consultar aqui, tá? Então, dando continuidade, agora a gente vai fazer uma nota patrimonial para acertar o saldo das contas de controle lá que foi feita basicamente no cadastro, que ela está de convênios a liberar. Então, aonde que eu vou? Execução, contabilidade, aqui, nota patrimonial. Cliquei em nota patrimonial, beleza? Vou lá sempre no botãozinho inserir. Aqui embaixo são todas as notas patrimoniais que a minha UG já realizou, tá? Cliquei em inserir. A data de emissão sempre ele já aparece na data. O G39 dou um tab. E aqui o G2 não precisa preencher porque não tem o G2. Então, a gente passa para as abas na parte de baixo. Primeira aba, item.
Vou no botão inserir. Tipo patrimonial, do que a gente está tratando? Convênios concedidos. Então, tipo, convênios concedidos. Qual que é o item patrimonial? Auxílio aos municípios, que a gente já tratou. Qual que é a operação? O que eu quero fazer? Percebam aqui, ó, eu tenho aqui, ó, devolução dos recursos no mesmo exercício da concessão, convênios a liberar, convênios devolvidos, e tenho devolução de convênios em exercício posterior à concessão, ou seja, são duas situações diferentes. Eu vou fazer depois essa operação aqui, mas vamos dar continuidade na primeira operação que a gente está fazendo, que é, eu estou simulando que ocorreu a devolução no mesmo exercício da concessão. Então, clico aqui, ele vai aparecer o credor. Essa telinha aqui é aquela telinha bem chatinha, que eu tenho que ficar procurando, eu não tenho a opção de fazer uma busca, tá? Só que aqui o que facilita para nós? Que ela vai aparecer somente as contas que tem saldo, já na conta de convênios. Então, aqui está aqui, ó, Prefeitura Municipal de Palotina. Quando eu cliquei na Prefeitura Municipal de Palotina, o sistema automaticamente já buscou aqui quais são os convênios que tem com a Prefeitura Municipal de Palotina e que tem saldo. Nesse momento, eu só tenho nesse convênio que a gente cadastrou, né? Então, convênio 230082. Qual que é o valor que eu estou devolvendo? R$ 50, que a prefeitura está devolvendo, né? R$ 50. Então, coloco aqui R$ 50 e confirmar. Processo, a mesma coisa, vou utilizar lá o número do meu protocolo e a observação, vou relacionar aqui, ó, que é interessante, o que a gente fazer? Devolução do recurso, o mesmo descritivo que você fez lá na GR, você pode colocar aqui também, complementando com, de acordo com a GR, não, desculpe, com a GD, né, que é a guia de devolução, complementando aqui, de acordo com a guia de devolução número tal, que daí ele fica linkado, beleza? Aqui, para agilizar, eu vou colocar só teste. Posso verificar o quê? Diagnóstico contábil. Opa, então está aqui meu diagnóstico contábil. Ó. Então, ele lá está debitando lá no convênios a liberar, que tinha o saldo de R$ 50, e creditando no convênios devolvidos. Tá? Eu vou fazer um exemplo aqui só para mostrar para vocês. Ó, eu vou alterar. Vou colocar aqui ó, R$ 100, só para vocês verificarem como ele vai apresentar. Olhe lá. Então, se eu não tenho saldo na conta, ele apresenta dessa forma. Ele vai apresentar em vermelho quando eu clicar no diagnóstico. Ou ele vai dizer, opa, não tem saldo nessa conta, você não vai conseguir contabilizar essa nota patrimonial. Tá? Por que ele tem só o saldo de 50? Porque lá no estorno que eu fiz na GD, ele só foi R$ 50. Então, ele deixou o saldo de R$ 50 na conta. Então, quando acontece isso aqui e fica vermelho, você não vai conseguir contabilizar. Eu posso até clicar aqui no botão contabilizar, mas ele não vai permitir realizar essa contabilização, tá? Então, vamos alterar aqui novamente, voltar para os R$ 50. Perfeito, vou clicar em contabilizar. Pronto, gerou aqui, ó, nota patrimonial 0054. Perfeito? Então, eu finalizei essas duas operações, a guia de devolução mais essa ANP de devolução de recursos no mesmo exercício da concessão, elas finalizam a devolução do recurso da prefeitura no mesmo exercício. Então, se eu passei o recurso em 2023 e a prefeitura ou a entidade devolve o recurso ainda em 2023, o que tem que fazer? Tem que fazer essa operação, devolução do recurso no mesmo exercício da concessão, tá? Agora, a gente vai fazer uma devolução de recurso em outro exercício, que é os casos que normalmente acontecem, né? Porque a execução normalmente demora. Então, assim, é devolução dos recursos em outro exercício. Quando a gente vai fazer a concessão devolução do recurso em exercício posterior à concessão, o que a prefeitura lá, a entidade tem que fazer? Ela tem que ir lá e emitir uma GRPR e pagar essa GRPR. Por quê? Porque esse recurso ele vai retornar direto para o recurso do Tesouro, no caso, que quando é fonte do Tesouro, certo? Aí, o que a gente tem que fazer para complementar isso daí? Para fazer a baixa tanto lá do nosso ativo, que a gente tem lá, que a gente transferiu para a prefeitura, quanto das nossas contas patrimoniais. Da mesma forma, a gente vem aqui em execução
contabilidade, nota patrimonial, certo? Clico aqui no botão inserir, unidade 39, aperto o Tab e clico no botão aqui inserir da aba itens. Então, a mesma coisa, convênios concedidos, e tipo patrimonial, tipo patrimonial 57, convênios concedidos, item patrimonial 2163, auxílios ao município, e operação patrimonial, lembra que eu comentei lá no início que tinham duas, então a gente fez primeiro essa aqui, tá? Eu estou fazendo uma na sequência da outra para demonstrar, né? Mas as situações que vão ocorrer poderão ser diferentes. Então, assim, ó, devolução de convênio de exercício posterior à concessão. Opa, ele já me passou várias outras informações, tá? Então, qual que é a fonte que foi cedido esse recurso? Foi cedido através da fonte 754. O identificador do exercício 1, qual que é o indicador? É Inter, município, que ele já puxa todas as informações completas. Por quê? Para convênios concedidos, devolução de recursos, eu só tenho um, né? O sistema já puxa automático o que eu tenho para fazer a devolução. Então, ele já puxou aqui os convênios, ó, só tem um cadastrado. E qual que é o valor que eu vou fazer? Eu vou simular que a gente devolveu, ele está devolvendo R$100, nesse caso aqui. Perfeito? Então, eu clico em continuar, processo, coloco lá o meu 11, e aqui eu faço a mesma coisa, faço todo o descritivo dizendo por quê, uma justificativa dizendo que a devolução ocorreu no exercício posterior da concessão, faz toda uma informação, tá? Quanto mais discriminar, melhor. Perfeito? Bem simples, né? São 3 passos em seguir. O que eu vou verificar agora? Diagnóstico contábil. Opa, meu diagnóstico contábil. O que ele vai fazer lá? Os adiantamentos, ele vai fazer a baixa lá nos adiantamentos de transferências voluntárias que a gente tinha feito, tá? Daí ele vai fazer uma VPA direto e vai fazer aquele mesmo tombo nas contas de controle, tá? Do convênios a comprovar que eu tinha lá para prestar a conta dos convênios devolvidos. Então, ele não ficou vermelhinho nada, então significa que está ok. Então, vamos clicar em contabilizar. Sim, perfeito. Criou lá, né, número da minha NP, a 55. Eu posso dar uma olhadinha aqui no espelho contábil, né? Então, ele tirou lá do meu saldo que eu tinha lá na 11.315, R$100 que eu tinha que prestar conta, então ele já tirou, fez uma VPA e fez o tombo aqui nas contas de controle. Lembram lá que eu falei, ó, sempre nas contas de controle, ele está acompanhando o número do convênio com o número do credor, número do CNPJ do credor. Sempre ele vai ter esse controle. Você consegue rastrear pelo detalhamento da conta quando lá no balancete você for emitir. Perfeito? Então, para a devolução de recursos não aplicados pela prefeitura ou pelas entidades, existem essas duas opções. Tem que sempre lembrar dessa diferença entre devolução no mesmo exercício da concessão, que é por GD e NP, e é através de transferência financeira da prefeitura, e a devolução dos recursos posterior ao exercício concedido, tá? Que daí é através de NP e a GRPR. Perfeito? Então, em relação à devolução dos recursos de convênios concedidos, são essas duas opções. Encerramos o vídeo por aqui e no próximo vídeo iremos tratar em relação à prestação de conta. Muito obrigado.